Bom dia, sou o acadêmico Francisco Guilherme Mendes da Silva, do curso de Ciências Biológicas, e hoje eu vou dar início aqui à minha apresentação referente à disciplina de Introdução à Informática, que tem como principal tema os softwares utilizados na biologia. Bom, a gente sabe que nos últimos anos o uso de softwares na biologia ele se tornou algo essencial para pesquisas, para o ensino, porque com a complexidade que a gente encontra hoje em alguns sistemas biológicos, essas ferramentas elas permitem uma análise de dados, uma modelagem de estruturas, visualização de informações de maneira bem mais clara, que antigamente era totalmente inviável de ser interpretado. Um exemplo disso são os softwares de modelagem molecular, que ajudam na compreensão de estruturas e funções de algumas proteínas ou biomoléculas. Um exemplo dessas ferramentas é o PyMol, que inclusive será o foco dessa nossa apresentação. O PyMol, ele é uma ferramenta, um software especializado na visualização de moléculas em 3D, e ele é amplamente utilizado pela indústria da biomedicina, da bioquímica e farmacêutica. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a história e as principais aplicações do PyMol. Bom, o PyMol ele foi criado pelo bioquímico Warren Delano no ano de 2000. Ele criou esse software com o principal intuito de facilitar a visualização de biomoléculas, que é algo essencial para a bioquímica e para a bioinformática, que eram ramos que ele trabalhava, certo? Com o tempo, esse software, o PyMol, ele foi se desenvolvendo e se tornou uma ferramenta indispensável em diversas áreas, do estudo de proteínas e até no desenvolvimento de novos medicamentos. O principal objetivo do PyMol é permitir que cientistas, estudantes, eles visualizem e analisem estruturas moleculares em 3 dimensões. E isso é muito útil para entender a forma e as funções das proteínas, estudar interações moleculares e até mesmo criar imagens detalhadas para artigos científicos e apresentação, que é uma das funções muito interessantes do PyMol. O PyMol ele vai possuir diversas funções, como essa que eu já citei, da produção de imagens em alta qualidade. Como, por exemplo, a gente pode abrir arquivos de um banco de dados, PDB, que é o Protein Data Bank, e visualizar estruturas reais de proteínas. A gente, além de visualizar essas estruturas reais, que podem ser trazidas desse PDB, a gente pode ver ela de diferentes formas, como cartoon, bastão e a superfície molecular. Além disso, a gente pode colorir diferentes partes da molécula para destacar, por exemplo, aminoácidos ou algumas interações específicas. E, novamente, como eu já citei, a geração de imagens, que é um ponto muito importante. Imagens e vídeos que podem ser utilizados tanto para apresentações, para criar interações moleculares, para vídeos e até mesmo para arquivos científicos. O PyMol ele também é muito aplicado na questão dos estudos, como, por exemplo, tanto do estudo quanto de pesquisas científicas, como, por exemplo, analisar algumas proteínas, analisar essas interações entre essas proteínas e outras moléculas. Como eu citei lá no início, ele é muito utilizado pela indústria farmacêutica, então ele é utilizado no desenvolvimento de medicamentos, como, por exemplo, uma aplicação do PyMol na indústria farmacêutica. Eles podem testar como um fármaco, ele pode interagir com uma proteína-alvo. Então, através lá do aplicativo, eles podem entender como isso vai acontecer. Podem ser também aplicadas no ensino. Alguns estudantes eles podem utilizar o PyMol para visualizar moléculas complexas e entender de uma forma mais clara. Outra aplicação muito importante desse software é a comparação de mutações, ou seja, ver como uma mutação ela pode afetar uma estrutura de uma proteína, certo? Agora vamos ver rapidamente como o PyMol ele funciona, na prática. A gente pode utilizar esta ferramenta, que no caso é o banco de dados, o PDB,
E a gente pode visualizar aqui algumas moléculas. E através desse PDB, desse banco de dados, a gente pode visualizar essa molécula de forma mais detalhada utilizando o PyMol, certo? Como, por exemplo, aqui a gente tem uma molécula de um oxohemoglobina. No caso do PyMol, a gente pode... Essa é a interface que de cara você pode achar até um pouco complicada, certo? O PyMol ele vai apresentar essas funções como se fosse para pessoas não tão avançadas e também essa digitação, no caso são para usuários mais avançados. Como por exemplo, aqui eu posso colocar algumas proteínas para visualização. Vou colocar uma aqui para a gente. Ó, por exemplo, aqui nessa utilização para usuários que têm menos habilidades com o aplicativo, com o software, a gente pode adicionar aqui de maneira manual a molécula que a gente quer estudar. Ó. Por exemplo, aqui, ó, a oxohemoglobina, que a gente pegou lá do PDB, certo? Então, a gente pode visualizar de diferentes formas essas moléculas, ó, de uma forma bem legal. A gente também pode ver estruturas mais próximas, podemos colocar de forma uma cor, de forma detalhada em alguma interação que a gente quer ver, certo? Então, é um aplicativo que tem um software que vai ter essas opções de ser utilizado para usuários que não têm tanto conhecimento do aplicativo e também vai ter essa barra que é muito utilizada por usuários que já têm habilidade, que já têm costume, certo? E como conclusão, a gente tem que o quê? Que o PyML é uma ferramenta essencial para estudos das biomoléculas, certo? Ele é amplamente utilizado nas pesquisas, no ensino. Por quê? Porque ele facilita uma análise, uma compreensão dessas estruturas moleculares de uma forma bem mais interativa, de uma forma onde você consegue visualizar de uma forma bem mais clara o que você está procurando, além de gerar imagens em qualidade para um arquivo científico ou para uma apresentação. Então, esse software, o PyMol, ele facilitou totalmente essa visualização de imagens de proteínas de uma forma bem clara e interativa. E aqui, caso vocês queiram ver mais sobre esse aplicativo, sobre esse software, a gente tem aqui os sites oficiais da PyMol e da Protein Data Bank, foram algumas das minhas referências para essa apresentação, e alguns artigos e tutoriais de como fazer essa modelagem molecular.